Falaremos nessa videoaula sobre a refração da luz. Bem, refração da luz é a passagem da luz de um meio para o outro. Quando a luz passa de um meio para o outro, seja do ar para a água, seja do ar para outro meio qualquer, essa passagem de um meio para o outro implica na alteração da velocidade de propagação, porque a luz ela tem velocidade de propagação diferente dependendo do meio em que ela está ocupando, dependendo do meio em que ela está se propagando. Bem, esta mudança na velocidade de propagação, ela provoca um desvio na trajetória da luz. Então a gente pode dizer que a refração da luz é o desvio que a luz sofre quando passa de um meio para o outro e que esse desvio ele é acarretado por causa da variação da velocidade de propagação da luz em determinado meio. O que vai acontecer? Determinados meios eles oferecem uma dificuldade maior para a luz se propagar do que outro. Então, aquele meio que ofereceu uma dificuldade maior à propagação da luz vai fazer com que a luz se propague mais lentamente, com uma velocidade menor, e com isso ela vai sofrer um desvio ao passar para aquele meio. Bem, é decorrência da refração da luz, esse desvio, como eu falei, e é decorrência desse desvio o fato de que acho que todos nós já observamos, que você pode perceber nessa imagem do lado esquerdo. Se você pegar um copo transparente com água, por exemplo, e colocar um canudinho dentro desse copo, você vai perceber como que o canudinho esteja quebrado. Por que o canudinho parece quebrado? Porque a luz que veio do canudinho, ela passou da água, né? Inicialmente o canudo estava dentro da água, então ela passou da água para o vidro. Vamos lembrar que o copo é de vidro, e depois passou do vidro para o ar que está circundando esse copo. Então, na verdade, nós tivemos aí a passagem da luz do canudinho por três meios: da água para o vidro, do vidro para o ar. Nessa passagem de um meio para o outro, a luz sofreu um desvio, porque em cada um desses três meios, a luz vai ter uma velocidade de propagação diferente. E foi devido a esse desvio que nós temos a aparência de que o copo, de que o canudinho, na verdade, que está dentro do copo, ele está quebrado, como a gente pode ver aí na imagem. Mas, na verdade, ele não está quebrado. Isso é apenas uma consequência da refração da luz do canudinho. Bem, a velocidade da luz no vácuo. Vamos lembrar que a velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade da luz, né? A velocidade máxima alcançada pela luz. Ela é de 300 mil quilômetros por segundo. Ou, se preferirem, ela é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ou ainda de 300 milhões de metros por segundo, tanto faz. Isso quer dizer que em qualquer outro meio, a velocidade da luz ela será sempre menor do que 300 mil quilômetros por segundo, já que no vácuo é a velocidade máxima que a luz consegue alcançar. Desse modo, então, a mudança de um meio para o outro, ela vai implicar na mudança da velocidade. E essa mudança da velocidade, ela ocorre principalmente devido à densidade do meio. Como a luz, a gente vai ver mais na frente, quando estivermos estudando onda, como a luz é uma onda eletromagnética, ondas eletromagnéticas, quanto mais denso é o meio, maior a dificuldade dele se propagar. Quanto menos denso é o meio, melhor ela vai se propagar. Então, o que acontece? Se você, por exemplo, pegar a luz no vácuo, ela se propaga com a velocidade maior possível, porque o vácuo, a densidade é zero. Mas se você colocar a luz para se propagar dentro d'água, por exemplo, a densidade da água não é zero. Já é um meio mais denso, já é um meio líquido. Então, a velocidade vai diminuir. E assim por diante. Exemplo 1, né? Vamos fazer um exemplo de questão do Enem que já abordou esse conceito. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago de águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. E aí você tem na imagem, né? Você tem um índio na sua canoa e você tem um peixe que é o objeto. O peixe ele está nessa posição um pouco mais abaixo, como a gente pode perceber. No entanto, a luz que é refletida pelo peixe, quando ela passa da água para o ar, ela vai sofrer um desvio devido à refração. Devido a esse desvio, o índio ele enxerga o peixe aí na imagem virtual, como vocês podem perceber.
Se porventura o índio jogar a sua lança na direção que ele está vendo o peixe, ele não vai conseguir matá-lo, porque o peixe não está naquela direção. Ali é a imagem virtual. O peixe está noutra direção, um pouco mais abaixo. Então, para conseguir fisgar o peixe, o índio vai ter que mirar um pouco mais abaixo de onde ele está vendo. Bem, aí a questão vai perguntar, ele deve proceder dessa forma por quê? Por que que o índio enxerga o peixe num lugar, mas tem que mirar um pouquinho mais embaixo? Bem, percebam que primeiro, o peixe ele não emite luz pelos olhos. Na verdade, o índio não emite luz pelos olhos. Como o índio não emite luz, o item correto não é o item B. O item B está dizendo que a luz é emitida pelos olhos do índio. O índio ele não tem fogo nos olhos, vamos dizer assim. Bem, o peixe ele também não espalha luz, ele apenas reflete a luz solar que chega até ele. Como eu já disse, o índio não emite luz, então nem é o item B, nem é o item D. Não é o item C, porque o peixe ele não espalha luz. Na verdade, o item correto ou é o item A ou é o item E. O item A vai dizer que os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. E o item E vai dizer que os raios de luz refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Nós temos que descobrir qual dos dois é o correto. Bem, vamos lá. Se o índio mirar nessa direção, ele não acerta nada, porque isso aí é uma imagem virtual. Para ele acertar, ele vai ter que mirar nessa direção aqui, um pouquinho mais abaixo. Então, o item correto é o item E. Por que é o item correto? Como a gente pode ver na imagem, a luz, quando ela passa da água para o ar, e eu até já falei isso, ela sofre um desvio. Então, os raios de luz refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Bem, por que o item A é falso, então? Porque o item A diz que os raios de luz refletidos pelo peixe, eles não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Isso é falso. No interior da água e também no ar, a luz ela vai se propagar em linha reta, trajetória retilínea. Apenas na superfície que separa o ar da água é que a luz vai fazer uma curva, vai sofrer um desvio. Segundo exemplo, a figura representa uma barra colocada dentro de um copo com água. A mesma parece quebrada. Qual o fenômeno óptico que explica esse fenômeno aí? Como a gente já viu, o canudo, a barra, seja lá o que, dentro de um copo contido com água, dentro de um copo com água, ela vai parecer quebrada devido à refração da luz quando passa da água para o vidro e do vidro para o ar que cerca o copo. Desse modo, então, o item correto é o item B. É a refração da luz que explica esse fenômeno. Bem, falemos agora, então, de índice de refração absoluto de um meio, que é chamado de N, também conhecido como índice de refringência. Bem, esse índice de refração nada mais é do que a relação entre a velocidade da luz no vácuo, que a gente vai chamar de C, como eu já falei, que eu até disse que ele vale 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e a velocidade da luz em determinado meio. O que acontece? Eu disse que a refração da luz é devido à diferença entre as velocidades de propagação em determinado meio. Então, para você medir o índice de refração em determinado meio, você vai pegar a velocidade da luz no vácuo e vai dividir pela velocidade da luz naquele meio. Desse modo, então, a gente pode dizer que o índice de refração é C sobre V. Ou seja, o índice de refração é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. O que você pode perceber? Dá para a gente perceber a partir disso que o índice de refração no vácuo é 1. Porque na hora que você dividir a velocidade da luz no vácuo por ela mesma, vai dar 1. Por outro lado, os índices de refração em meios que não sejam o vácuo serão sempre maiores do que 1. Por que serão sempre maiores do que 1? Porque em meios que não sejam o vácuo, esse V ele será menor do que o C. Então você vai dividir o C por uma coisa menor do que ele. Quando eu divido alguém por algo menor do que ele, o resultado vai dar sempre maior do que 1. Então vamos lá. Índice de refração do vácuo igual a 1. Índice de refração em qualquer meio que não seja o vácuo é sempre maior do que 1. Bem, nós consideramos
o índice de refração no ar aproximadamente igual a 1. Porque o ar ele tem uma característica que deixa o índice de refração um pouco parecido com o do vácuo, mas não é exatamente igual a 1. Apenas por questão de conveniência de cálculos, na maioria dos cálculos físicos se considera o índice de refração do ar igual a 1. Bem, eu trago uma tabela onde a gente pode observar alguns meios e o seu índice de refração. Como eu falei, qualquer meio que não seja o ar, que não seja o vácuo, o índice de refração é sempre maior do que 1. E o do ar eu considero aproximadamente igual a 1. Observem que quanto maior o índice de refração, menor a velocidade de propagação da luz naquele meio. Isso quer dizer que, dentre os itens, dentre os meios elencados nessa tabela, a luz se propagará com a velocidade menor no diamante, porque é ele que tem o maior índice de refração. Por outro lado, tirando aí, por exemplo, o ar, a luz vai se propagar com a velocidade maior, tirando o ar, tirando o vácuo, a luz vai se propagar com a velocidade maior na água, né? Porque tem um índice de refração menor entre os que estão aí na tabela, como eu já disse, tirando o ar e tirando o vácuo. Então, quanto maior for o índice de refração, menor será a velocidade de propagação da luz naquele meio. E vice-versa. Por quê? Pela fórmula, índice de refração e velocidade de propagação da luz naquele meio são grandezas inversamente proporcionais. Bem, essa tabela ela corresponde à medida obtida aí para o índice de refração da luz vermelha, da luz emitida pelo sódio, que também é um valor médio do espectro da luz visível. Por que essa tabela ela foi tomada como base para a refração da luz emitida pelo sódio? Porque nós vamos ver logo mais na frente que até luzes diferentes possuem índices de refração diferentes também. Bem, quando um meio tem índice de refração maior do que o outro, nós dizemos que ele é um meio mais refringente. Então, mais refringente é que tem refração maior. Por outro lado, quando um meio tem índice de refração menor, ele é dito menos refringente. Então, um meio menos refringente é um meio com índice de refração menor, com índice de desvio, vamos dizer assim, da luz menor. Bem, aí eu trago um exemplo da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. 2 recipientes de vidro transparente contêm, respectivamente, água e tetracloretileno, ambos completamente transparentes. A água, o copo, o tetracloretileno são tudo transparente. 2 barras de vidro transparente também são mergulhadas nesse recipiente. A parte imersa na água continua quase tão visível como fora. E aí você percebe que a parte imersa na água, que é o copo do lado esquerdo, você percebe como que o bastão de vidro, a barra de vidro, como que ela esteja quebrada. Já a parte imersa no tetracloretileno, ela fica completamente invisível, como você pode ver na imagem do lado direito. Bem, o vidro fica invisível no tetracloretileno, por quê? É isso que é para a gente dizer nessas afirmações que é para a gente marcar qual é a correta. Pessoal, vamos lembrar. Um meio só é invisível em outro se eles tiverem o mesmo índice de refração. Por exemplo, onde é que um vidro será invisível? Num meio que tenha o mesmo índice de refração do vidro. Então, desse modo, se a barra de vidro ficou invisível no tetracloretileno, é porque ambos, barra de vidro e tetracloretileno, eles possuem o mesmo índice de refração. Desse modo, então, a gente percebe que o item correto é o item B. O índice de refração do tetracloretileno é igual ao do vidro. Qualquer meio que esconda outro, que esconda, que deixe invisível o outro, é porque tem índice de refração igual. Quarto exemplo, questãozinha da uva. Sejam os seguintes índices de refração. Da água, 1,33, do vidro, 1,50, do diamante, 2,42. Considerando as velocidades da luz nesses meios, a ordem correta do meio de menor velocidade para o meio de maior velocidade será. Vamos lembrar o que eu já falei. Velocidade e índice de refração são grandezas inversamente proporcionais, certo? Desse modo, então, quanto maior for o índice de refração do meio, menor será a velocidade da luz nesse meio.
Se eu colocar os índices de refração do maior para o menor, ou seja, em ordem decrescente, nós teremos o diamante, depois o vidro e, por último, a água. Bem, mas se os índices de refração estão em ordem decrescente, como índice de refração e velocidade são grandezas inversamente proporcionais, as velocidades estarão em ordem crescente, da menor para maior. Logo, a menor velocidade será no diamante, depois no vidro e, por último, a maior de todas, dentre essas três, na água. De modo, então, que a resposta correta é o item D. Próximo exemplo, ainda da uva. Qual a velocidade da luz em um meio onde o índice de refração é igual a 1,5? Considere a velocidade da luz no vácuo como sendo 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E o índice de refração da luz no vácuo nós já sabemos que é igual a 1, embora não vá precisar para essa questão. Bem, nós sabemos o seguinte, do enunciado, o índice de refração do meio, que é o N, é 1,5, e o C, que é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8. Nós sabemos ainda que o índice de refração é C sobre V, ou seja, N é igual a C sobre V. Substituo o N por 1,5, o C por 3 vezes 10 elevado a 8. Vamos aí fazer produto dos meios pelos extremos. Depois passo 1,5 dividindo. Logo, a velocidade da luz nesse meio será 3 dividido para 1,5 dá 2. Repete o vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Desse modo, então, um meio que tem índice de refração 1,5, ele vai ter velocidade de propagação da luz de 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, de maneira que a resposta correta é o item B. Bem, vamos falar agora de índice de refração quando nós estamos no mesmo meio e temos luzes diferentes. Porque a gente viu que o índice de refração ele varia de um meio para outro. No entanto, se nós estivermos no mesmo meio, se você pegar luzes diferentes, você vai perceber que os índices de refração eles também são diferentes de uma luz para outra. Isso vai explicar alguns fenômenos que a gente percebe no dia a dia. Então, nós temos aí a luz monocromática, as cores do arco-íris, né, quase todas, está faltando uma, e você tem um índice de refração de cada uma delas, tomando aí como base quando essa luz atravessa um bloco de vidro. Bem, o que você pode perceber? Dentre as cores do arco-íris, aquela que possui o maior índice de refração é a luz violeta. Ou seja, então o violeta é a luz que sofre o maior desvio quando passa de um meio para o outro. Por outro lado, o vermelho é o que tem o menor índice de refração. Então o vermelho é o que sofre o menor desvio quando passa de um meio para o outro. Na ordem crescente, né? Do menor para o maior desvio, que está aí de acordo com o menor para o maior índice de refração. Seria vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, que não consta nessa tabela, e violeta. Seria a sequência do menor para o maior índice de refração das cores e, consequentemente, do menor para o maior desvio, quando passa de um meio para o outro. Bem, isso explica por que a luz sofre desvio menor, porque a luz vermelha, na verdade, sofre um desvio menor ao atravessar um prisma e porque a luz violeta sofre um desvio maior. Acho que todos nós já vimos em alguma ilustração, até na capa do CD do Pink Floyd, a dispersão da luz. Nós vamos falar melhor do que isso. Que é quando você joga um feixe de luz branca e ela atravessa um prisma, que você percebe que vai ser dividida, esse feixe de luz vai ser dividido nas 7 cores do arco-íris. Então você percebe que a que sofre o menor desvio é a vermelha e a que sofre o maior desvio é a violeta. Por que isso? Porque o índice de refração da luz vermelha é o menor e da luz violeta é o maior. Falaremos agora sobre índice de refração relativo. O que é índice de refração relativo? É quando você compara um índice com o outro, um índice em relação ao outro. Para isso, então, vamos imaginar aqui a luz passando do meio 1, onde o índice de refração é N1, para o meio 2, onde o índice de refração é N2. Eu quero comparar, então, qual é o valor do índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Para eu comparar, então, eu vou pegar N2 dividido para N1. Bem, eu vou deduzir aqui a fórmula
Quem não quiser acompanhar a dedução de fórmula, só fiquem atentos no resultado final a que eu vou chegar. Bem, o N2, pela definição de índice de refração, é C sobre V. Então, o N2 vai ser o C, que é a velocidade da luz no vácuo, sobre o V2, que é a velocidade da luz no meio 2. Dividido por o N1 é C sobre V1, que é a velocidade da luz no vácuo, sobre a velocidade da luz no meio 1. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Dá para a gente cortar os Cs, então nós vamos ter que a velocidade da luz, que o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1 é V1 sobre V2. Ou seja, se nós quisermos comparar o índice de refração do meio 1 com o índice de refração do meio 2, é só dividir a velocidade da luz no meio 1 pela velocidade da luz no meio 2. Ou ainda, se a gente quiser ser um pouco mais direto, já que o índice relativo é uma divisão entre os índices, então você pode chegar na segunda fórmula, que vai me dizer que N2 sobre N1 é igual a V1 sobre V2. Bem, isso é a fórmula para que a gente possa calcular o índice de refração relativo quando eu comparo dois meios entre si. Aí eu trago um exemplo para a gente aplicar a utilização dessa fórmula. A velocidade da luz vermelha no vidro é 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E a velocidade da luz violeta é 1,5 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo também. Qual o valor da razão entre o índice de refração da luz vermelha e o índice de refração da luz violeta no vidro? Ou seja, eu não quero saber os índices, eu só quero saber a relação entre eles. Como eu quero saber a relação entre eles, é aí que entra em cena a questão do índice de refração relativo. Então vamos lá. Nós vamos chamar de V1 e N1 os dados da velocidade e do índice de refração relativos à luz vermelha, e vamos chamar de V2 e N2 a velocidade e o índice de refração relativos à luz violeta. Então, do enunciado nós temos que V1, que é a velocidade da luz vermelha no vidro, é 2 vezes 10 elevado a 8, o V2, 1,5 vezes 10 elevado a 8, e aí, claro, nós queremos determinar N1 sobre N2, que é a razão entre o índice de refração da luz vermelha e o índice de refração da luz violeta. Bem, sabendo já o que queremos, então nós vamos ter que N1 sobre N2, pela fórmula que eu deduzi no slide anterior, é V2 sobre V1. Substitua então os valores, N1 sobre N2 é 1,5 vezes 10 elevado a 8, dividido por 2 vezes 10 elevado a 8. Dá para a gente cancelar o 10 elevado a 8, vai sobrar aqui N1 sobre N2 é 1,5 dividido para 2. Agora eu divido todo mundo por 0,5 nessa fração, vai ficar que N1 sobre N2 é 3 sobre 4. Então a relação entre o índice de refração da luz vermelha e o índice de refração da luz violeta é 3 sobre 4 e a resposta correta é o item A. Sétimo exemplo, da Mackenzie de São Paulo. O índice de refração da água em relação ao vidro é 8 sobre 9. Já está falando aí do índice de refração relativo. Sabendo que o índice de refração absoluto da água é 4/3 e que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado a 8, podemos afirmar que a velocidade da luz no vidro tem módulo igual a quanto? Essa velocidade da luz no vácuo, ela não interessa para a gente na questão. A gente não vai precisar utilizá-la. A gente vai utilizar só a velocidade da luz que é dado aí. Na verdade, a gente vai utilizar no final, né? No final dá para utilizar. Vamos lá então pensar. Bem, vamos chamar de V1 e N1 os dados da velocidade do índice de refração relativos à água, e V2 e N2 são os correspondentes ao vidro. Além disso, o C, como nós sabemos, é a velocidade da luz no vácuo. Bem, do enunciado, nós temos o seguinte, N1 sobre N2, que é a relação entre os índices de refração, é 8 sobre 9. Temos ainda que o N1, que é o índice de refração absoluto da água, é 4/3, e que o C, velocidade da luz no vácuo, é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Eu quero saber quanto é o V2, que é a velocidade da luz no vidro. Bem, para isso então,
Vamos fazer o seguinte, iniciar pela água, né? Dá para a gente saber qual é a velocidade de propagação da luz na água. Porque como nós temos o índice de refração da água, ele vai ser a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz na água. Então você pega o índice de refração da água é 4/3, isso é igual à velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a 8, sobre o V1. Faça produto dos meios pelos extremos, então 4V1 é 9 vezes 10 elevado a 8, portanto V1 é 9 vezes 10 elevado a 8 dividido para 4. Quando eu pegar 9 dividido para 4, vai dar 2,25 vezes 10 elevado a 8. Ou seja, nós já sabemos qual é a velocidade de propagação da luz na água. Aí você pergunta, para que tu quer saber isso? Porque agora, como eu tenho o índice de refração relativo entre a água e o vidro, por ele dá para a gente saber qual é a velocidade de propagação da luz no vidro. Nós sabemos que N1 sobre N2 é V2 sobre V1. A questão já me falou que N1 sobre N2 é 8 nonos. Isso é igual ao V2 que eu quero sobre o V1, que é 2,25 vezes 10 elevado a 8. De novo, faça produto dos meios pelos extremos. Então, 9 multiplicado pelo V2 é igual. Quando eu pegar 8 multiplicado por 2,25, vai dar 18 vezes 10 elevado a 8. Passo 9 dividindo 18. Então, quando eu dividir 18 por 9 dá 2, repete o 10 elevado a 8. Então, a velocidade de propagação da luz no vidro, que é o V2, é 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, de maneira, então, que o item correto é o item B. Oitavo exemplo. A luz do Sol, ela leva cerca de 500 segundos para chegar até a Terra. Então, quando você vê o Sol nascendo, por exemplo, já faz 500 segundos que ele nasceu. Apenas a luz dele chegou até a Terra naquele instante. Se o espaço entre o Sol e a Terra fosse preenchido com vidro, que o índice de refração do vidro é 1,5, quanto tempo a luz deveria, ou levaria, na verdade, para chegar à Terra vindo do Sol? Bem, observemos que, para a gente saber quanto tempo a luz iria demorar para chegar do Sol até a Terra, eu tenho que saber qual é a distância do Sol até a Terra e eu tenho que saber qual é a velocidade com que essa luz viria no vidro. Tem que saber duas coisas, né? Então vamos lá. Inicialmente eu quero determinar qual é a distância da Terra até o Sol. Para eu saber a distância da Terra até o Sol, vamos lembrar que da Terra até o Sol existe vácuo. Então, a luz que vem da Terra, do Sol até a Terra, ela vem com a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E como ela gasta 500 segundos, 500 é 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Desse modo, então, se eu pego a fórmula da velocidade média, que é o deslocamento sobre o tempo, eu tenho que a velocidade da luz no vácuo vai ser a distância da Terra até o Sol, dividido pelo tempo. A velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8. A distância da Terra ao Sol, eu quero saber. O tempo que a luz gasta para vir do Sol até a Terra, 5 vezes 10 ao quadrado. Faz produto dos meios pelos extremos. 3 vezes 5 dá 15. 10 elevado a 8 vezes 10 ao quadrado dá 10 à décima. Então, a distância da Terra até o Sol, 15 vezes 10 à décima metros. Sabendo a distância da Terra até o Sol, falta agora eu saber qual a velocidade da luz no vidro. Bem, para isso então, para determinar a velocidade da luz no vidro, que eu vou chamar de V, eu vou fazer o seguinte. Nós já sabemos a velocidade da luz no vácuo e nós sabemos que o índice de refração do vidro é 1,5. Nós já vimos que índice de refração é C sobre V, onde V é a velocidade da luz no vidro. Então vai ficar 1,5 é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 sobre V. Faça produto dos meios pelos extremos, depois passa 1,5 dividindo. Então a velocidade da luz no vidro será 3 vezes 10 elevado a 8 dividido para 1,5. Isso vai dar 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. O mesmo valor que a gente já havia encontrado em exemplo anterior. Agora, para finalizar a questão, eu já tenho a distância do Sol até a Terra. Eu já tenho a velocidade da luz no vidro. Então, agora dá para a gente descobrir
quanto tempo a luz solar demoraria para chegar até a Terra vindo pelo vidro. Vamos lá então. Da fórmula da velocidade, nós sabemos que ela é o deslocamento sobre o tempo. Então a velocidade é o v, que é a velocidade da luz no vidro. O deslocamento é a distância da Terra até o Sol sobre o tempo que eu quero saber. Substituindo, vai ficar 2 vezes 10 elevado a 8, que é a velocidade da luz no vidro. Isso é igual a 15 vezes 10 elevado a décima, que é a distância da Terra ao Sol sobre o tempo. Faça produto dos meios pelos extremos. Agora passa o 2 vezes 10 elevado a 8 dividindo. Quando eu pegar 15 dividido para 2, dá 7,5. 10 elevado a décima dividido para 10 elevado a 8, dá 10 ao quadrado. Vamos lembrar que 10 ao quadrado é 100, multiplicado por 7,5, dá 750 segundos. Então percebam que, se o espaço entre a Terra e o Sol fosse preenchido com vidro, a luz solar demoraria 750 segundos para chegar até a Terra. Ou seja, 50% a mais do tempo que ela já gasta hoje. Com isso, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde a gente aí apresentou os conceitos iniciais da refração da luz.